Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, eu estava orando a Deus aqui e no momento em que eu fiz essa palavra por quê, Deus ele me permitiu um entendimento melhor aqui agora. Ele permitiu assim que eu tivesse uma reflexão em cima dessa palavra por quê. Irmãos, por que que todos nós, nos momentos de aflição, a gente faz essa pergunta a Deus por quê? Senhor, por que eu estou desempregado? Senhor, por que eu estou passando por essa luta? Senhor, por que eu estou passando por essa prova? Senhor, eu vivo na tua casa, eu te clamo há anos, por que até hoje o Senhor não trouxe a minha filha para a tua presença? Por que até hoje o Senhor não tirou meu filho do vício das drogas? Senhor, por quê? Senhor, por quê? Por quê? E agora eu te faço uma pergunta, irmãos, isso serve para mim, porque foi o que eu estava orando a Deus, e quando eu fiz essa pergunta, Deus, como se tivesse me chamado a atenção naquele momento, e me fez entender isso aí, por que que a gente está sempre reclamando, perguntando por quê, de alguma forma pressionando Deus contra a parede, por quê, por quê, por quê? E eu faço uma pergunta nesse momento. Quantas pessoas você já viu orando a Deus assim, Senhor, por que que o Senhor me abençoa tanto? Senhor, por que que o Senhor é tão bom comigo? Senhor, por que que o Senhor cuida tão bem de mim? Senhor, por que que o Senhor tem tanto amor por mim? Senhor, por que que eu deitei ontem e acordei hoje de manhã? Eu poderia ter amanhecido morto em cima de uma cama. Senhor, por que que o Senhor me dá tanto oxigênio para eu respirar, sem eu ter que pagar nada? Senhor, por que que o meu coração ainda está batendo? Graças a Deus por isso. Você vê alguém orar assim, irmãos? Não. Até vê, mas é muito raro. Talvez seja de 100 você vê uma pessoa orando assim. Porque é raro. E eu estava meditando num vídeo que eu estava olhando na internet outro dia, de um senhor no hospital. E aquele senhor, ele não sei o que tinha acontecido com ele, sei que ele chegou no hospital lá às pressas, morrendo, e tiveram que colocar ele no balão de oxigênio. E tempos depois, quando ele já estava mais recuperado, a clínica chamou ele, o diretor do hospital chamou ele para poder fazer o acerto pelo aquele oxigênio, pelo balão de oxigênio que colocaram nele para ele respirar. E naquele momento aquele senhor parou e as lágrimas correram. As lágrimas correram e o diretor do hospital, achando que ele não tinha condições de pagar, perguntou a ele por que ele estava chorando. E aí ele falou, só porque agora eu parei para analisar quanto é que eu devo a Deus. Qual é o tamanho da minha dívida com Deus? Aí o médico do hospital, sem entender nada, perguntou, mas por quê? Ele falou, porque a vida inteira, desde que eu nasci, eu respiro um ar que é gratuito. Eu respiro um oxigênio que Deus enxerta direto nos meus pulmões, que eu respiro de graça. E eu nunca tive que pagar por isso. E hoje, agora eu estou vendo quanto é que eu devo a Deus. Olha só que lindo, irmão, olha que maravilha. Isso nos mostra o quanto a gente é ingrato a Deus. O como a gente só reclama. Eu digo por mim também, porque somos falhos, somos carne. Quantas vezes a gente só reclama? Se a gente parar para analisar, a gente leva a vida mais reclamando do que agradecendo a Deus. A gente reclama por tudo, esquece de agradecer a Deus pela coisa mais simples, por ter acordado com vida, por receber esse oxigênio que a gente ganha de graça, pela nossa saúde, por Deus nunca ter faltado, mesmo com limitação, mas Ele nunca deixou faltar o pão para nossa casa, para nossa família. Ele nunca deixou secar, mesmo no contra-gota. Deus nunca deixou secar a torneira. Mas a gente não reconhece isso, irmãos, porque a nossa matéria
é fraca, é mais para reclamar. É porque, Senhor, por que eu passo por isso, por que isso, por que aquilo, e a gente esquece de agradecer. A gente esquece de agradecer pela coisa mais simples, por tudo que Deus fez. Se você parar para olhar a sua volta, você vai ver o que Deus já fez na sua vida. Grandes bênçãos que Ele já concedeu para você. Mas só no momento de aflição, de deserto, de luta, é que a gente esquece tudo aquilo e só foca no que a gente está pedindo, no que a gente está pedindo e não tá sendo recebendo, no que a gente está clamando e parece que Deus não está ouvindo. E nisso, Satanás tem ganhado força, irmão. Porque, irmãos, sabe o que significa a palavra diabo? Liquidifica, separa, confunde, afasta, tira o foco. Isso quer dizer a palavra diabo. Essa é a função de Satanás. É tirar o nosso foco, fazer a gente esquecer o que Deus já fez por a gente a vida inteira, de onde Deus nos tirou. Fazer com que a gente duvide do poder de Deus, limite a capacidade, limite o poder de Deus na nossa vida. O diabo faz a gente separar das coisas santas, do foco, ele tira o nosso foco, que é Jesus. Isso quer dizer diabo, essa palavra quer dizer diabo. Mas, irmãos, vamos ser mais gratos. Vamos ser mais gratos. Se a gente olhar lá atrás, o sofrimento vem de lá de trás. Eu podia citar muitos nomes, mas eu vou citar poucos. Estevão foi apedrejado em praça pública. Por quê? Só porque pregava a palavra de Deus, só porque pregava o amor de Deus. Pedro, João teve a cabeça cortada. João teve a cabeça decepada e posta numa bandeja de prata. Paulo e Silas foram presos, encarcerados, só porque pregavam o amor de Deus. Mas ei, talvez eles tenham entendido o que eu e o que você não entende até hoje. Que o propósito de Deus para a vida deles não era aquele momento, era lá na frente. E é isso que a gente às vezes esquece, irmãos. É isso que a gente às vezes esquece. Que o propósito de Deus para a gente não é aqui, nesse mundinho pequeno, nesse mundinho que jaz do maligno. O propósito de Deus para a nossa vida é a glória, aleluia, é morar na glória, como diz no livro de Coríntios, 1 Coríntios 2:10, 1 Coríntios 2:9, aliás, desculpa, 1 Coríntios 2:9, diz assim, irmãos, olha, 1 Coríntios 2:9, diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Você faz ideia do que é isso, irmão? Eu entendo que isso está muito além do nosso pequeno entendimento, do nosso pequeno mundinho, dessas coisinhas pequenas que a gente tem se apegado aqui na terra. Nesse mundinho que já é do maligno. A gente está esquecendo de olhar que a promessa de Deus para a gente vai muito além. A promessa de Deus para a gente é a salvação, é a glória que Ele tem preparado para mim e para você. Amém? Então eu recebi nessa tarde aqui, irmãos, onde eu estava orando e fiz essa pergunta, por quê? E na hora Deus me fez entender justamente isso. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por que ao invés da gente reclamar, Senhor, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me atende? Por que o Senhor não me responde? Por que a gente não começa a orar? Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado por ter feito isso. Senhor, obrigado por isso. Senhor, obrigado por aquilo. Irmãos, se eu que sou ser humano, mesmo quando faço uma obra na vida de alguém, quando eu ajudo alguém de alguma forma e aquela pessoa me agradece, mesmo que eu tenha feito porque eu senti de Deus, mas só pela gratidão dela me agradecer, eu vou ficar feliz porque eu entendi que ela foi grata a mim, porque eu ajudei, estendi a mão para ela. Imagina Deus, que cuida da gente a vida inteira,
E a gente nunca agradece, pelo contrário, de cada 1000 críticas a ele, a gente agradece. Então vamos pensar melhor, irmão, nas nossas atitudes, na nossa vida, no que a gente tem feito, como a gente tem agido. E vamos ser mais gratos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele vai continuar fazendo por você, mesmo você não reconhecendo. Amém? Glória a Deus por isso, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração através dessa palavra. Deus é bom e o diabo não presta.